Gravação iniciada. Ok, senhores, vamos reiniciar aqui os trabalhos, agora com julgamento dos processos 51 a 55, de relatoria da conselheira Débora Fófano, contribuinte Hewlett-Packard. Nós vamos começar pelo processo número 52, final 2007-40, que é um processo de contribuição previdenciária que trata de descumprimento de obrigação principal. Conselheira Débora, por favor, fique à vontade. Tá, o período de lançamento de 99 a 2006, né, o crédito previdenciário contra a notificada tem objeto as retenções de 11% estabelecidas no artigo 31 da Lei 8.212, que deveriam ter sido providenciadas pela empresa tomadora de serviço mediante cessão de mão de obra. A decisão da DRJ excluiu da tributação as contribuições extintas pelo decurso do prazo decadencial relativas ao período de 5 de 99 a 5 de 2002. O contribuinte tomou ciência, interpôs um recurso voluntário, ele alega o descabimento da exigência da retenção dos 11% de contribuição previdenciária, extinção da contribuição previdenciária tributária originária. Ele alega que, não obstante a legislação atribuir a ele a responsabilidade de reter o total das notas, total dos 11% das notas fiscais, faturas de prestação de serviço, o prestador de serviço ainda continua a figurar como o único sujeito passivo da obrigação tributária, consubstanciada pelo dever de pagar as contribuições previdenciárias. Resta em conteste que a extinção da obrigação previdenciária em questão através da comprovação documental do recolhimento da contribuição previdenciária. Ele alega que, no caso, o prestador do serviço fez a quitação dessa contribuição previdenciária devida, então, por isso ele alega que ele não teria responsabilidade. Ele alega ainda afronta ao princípio do administrativo da verdade material, a possibilidade de atribuir ao recorrente o exercício da atividade privativa do ente administrativo fiscal, a questão da impossibilidade da exigência da taxa Selic. Então, eu vou passar para o voto agora. O lançamento, então, ele corresponde exclusivamente a valores identificados pela autoridade fiscal como vinculados à prestação de serviço mediante a cessão de mão de obra, sujeitos à retenção de 11% sobre a nota fiscal ou fatura emitida pagos à empresa Pro Recursos Humanos Limitada no período de 5 de 99 a 1 de 2006. Como eu já disse, a decisão de primeira instância já excluiu esse período marcado pela decadência, né, e manteve o restante, falando acerca da responsabilidade, né, da empresa tomadora dos serviços. Alega que a impugnante juntou muitos documentos, sem sombra de dúvida, mas que tais documentos não são suficientes para afastar a pretensão fiscal. As poucas páginas das folhas de pagamentos e as guias de recolhimento juntadas aos autos não são provas da inexistência de tributos a recolher. A impugnante não apresenta toda a folha de pagamento elaborada, ou ao menos o resumo dela, o que permitiria verificar se as guias de recolhimento apresentadas se prestam a pagar todos os tributos reconhecidos pela prestadora. Apresenta apenas poucas páginas estas páginas isoladas, acho que não permitem sequer se averiguar se todos os trabalhadores que elaboraram na empresa tomadora de serviço foram informados. Por exemplo, que garantia se tem que todos os empregados que elaboraram na empresa para a realização do projeto, cita aqui o número do projeto, no mês 3 de 2005, são aquelas indicadas nas folhas 421 dos autos, páginas 256 da folha de pagamento. A declaração de mais empregados que prestaram estes serviços nas páginas 255 e 257 da folha de pagamento. A mera apresentação dessa única página da folha de pagamento nada prova. Quanto aos recolhimentos, as GPS são documentos que não informam os fatos geradores a que se referem as contribuições recolhidas. Mesmo que a impugnante tenha trazido aos autos todos os recolhimentos realizados pelo prestador de serviço, não há como averiguar que determinada GPS foi utilizada para recolher especificamente as contribuições relativas aos empregados que prestaram o serviço. Lembro que a vigência da antiga redação do artigo 31 da Lei 8.212, as guias de recolhimento permitiam a vinculação da mão de obra, o que não ocorre mais.
não é apenas isso, não foram apresentadas todas as páginas das folhas de pagamento correspondentes aos empregados que prestaram o serviço. Por exemplo, na competência 3 de 2005, verifico que foram apresentadas páginas de folha de pagamento, ou seja, ela apresenta partes de folha de pagamento, não a folha integral, deixa eu ver o que mais. Aqui tem poder-se argumentar que todos os empregados relativos ao projeto tal foram indicados, pois foram apresentadas páginas 132 e 134, então não estão completas. As informações a respeito, a visão da DRJ, ela faz um comentário sobre várias competências aí, ela fala ainda que as competências de 1 de 2004, 12 de 2004 são mais vagas ainda. Só esqueci de destacar que no recurso voluntário o contribuinte não apresenta mais nenhum documento, ele só alega esses mesmos argumentos e não anexa nenhum documento, apesar dessa decisão da DRJ afirmar que estava incompleta a documentação. Então, definitivamente, os documentos juntados não permitiram se concluir pelo pagamento das contribuições exigidas. A simples comparação entre as folhas de pagamento e os recolhimentos por si só não demonstram que os tributos exigíveis foram recolhidos, pois não se poderia ser descartada a possibilidade de haver fatos geradores declarados na contabilidade e não informados nas folhas de pagamento. A mera apresentação de parte das folhas de pagamento da prestadora de serviço e a indicação de que ela recolhe tributos não é prova de que todos os tributos já foram recolhidos, ou seja, os documentos trazidos aos autos não viabilizam nem dificultam a cobrança da retenção de 11% que deveria ter sido providenciada pela impugnante. De acordo com a repartição do ônus probatório, cabe ao sujeito passivo demonstrar os fatos que invoca como fundamento a sua pretensão, mediante argumentos precisos e convergentes acompanhados com os respectivos documentos probatórios, sob pena de manutenção do lançamento fiscal. Nesse sentido, apesar da decisão recorrida apresentar os motivos ensejadores que levaram à manutenção do lançamento realizado, ou seja, a insuficiência documental, ainda assim, na fase recursal, o contribuinte deixou de apresentar as provas cabíveis para desconstituir o crédito tributário mantido. Aqui eu falo sobre a Lei 9.711, né, que promoveu alterações na redação do artigo 31. Então, ela não criou uma nova contribuição social, tampouco modificou a base de cálculo. Houve tão somente uma nova sistemática de arrecadação mediante a técnica da substituição tributária. Não foi exigido do tomador de serviço, o qual está vinculado diretamente ao fato gerador, qualquer redução patrimonial, o valor que deve recolher a título de contribuição previdenciária em nome do prestador de serviço, que vale exatamente a parcela que desconta, arrecada e deixa de pagar ao contratado pelos serviços prestados. Eu cito aqui a jurisprudência do STJ, que fixou o entendimento que a empresa contratando serviços é responsável com exclusividade pelo recolhimento da contribuição previdenciária por ela retida, a responsabilidade exclusiva da empresa contratante, que figura como um único titular, o único sujeito passivo da obrigação tributária, não se altera pela ausência de retenção, tampouco pela existência de recolhimentos da contribuição previdenciária sobre a folha de salários efetuados pela empresa prestadora de serviços. Caso não efetue a retenção dos 11% sobre a nota fiscal, fatura ou recibo, mediante cessão de mão de obra, o tomador estará sujeito à cobrança do montante que deixou de reter nos termos do artigo 31, combinado com o parágrafo 5º do artigo 33. Tornam-se relevantes, desse modo, os eventuais pagamentos feitos pelo prestador de serviço a título de contribuições previdenciárias. Se assim não fosse, a natureza de responsabilidade do contratante ficaria convertida em subsidiária em afronta ao texto expresso da lei. Por todo isso, o lançamento fiscal seguiu os ditames previstos, devendo ser mantido nos termos da decisão da primeira instância. A taxa Selic, a questão da súmula carta número 4, né, e eu vou excluir essa questão da retroatividade benigna da multa, porque não foi objeto de questionamento pelo contribuinte. Deixa eu concluir aqui. Então, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário. Ok, conselheira, ressaltando que o encaminhamento da exclusão aí da citação à retroatividade benigna, ele decorre do fato de não haver objeto nessa questão, porque é uma matéria a ser reconhecida de ofício pela unidade. Pela unidade, exatamente. Ok? Senhores, considerações? Não, professor.
Também não. Ok. Como vota, então, Daniel? Eu acompanho, presidente. Acompanho também, presidente. Acompanho também a relatora. Douglas? Acompanho a relatora, presidente. Sávio? Também acompanho. Marcelo? Acompanho. Ok, eu também acompanho, então acordo de colegiado por unanimidade de voto negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o processo número 52. Conselheira, tem algum processo em que você pretenda trabalhar agora? E a gente podia ir para o 55, que também é obrigação principal. Então vamos a ele. Fique à vontade. Essa é a mesma situação que eu tratei aqui da multa da retroatividade benigna, então, em função de que isso é aplicação da unidade no momento da execução do acórdão, eu vou retirar do meu voto, só já deixando registrado isso. Então, é a mesma empresa, também a retenção de 11%, só que o período é de 3 de 2006 a 12 de 2006. Também a retenção de 11%. Deixa eu ver. Esse processo foi baixado em diligência quando da apreciação da impugnação, porque o contribuinte apresentou uma série de documentos. Então, para a unidade lançadora apreciar essa documentação, ela fez um termo de informação fiscal. Deixa eu ver o que mais. Daí, a cientificada, a empresa apresentou uma impugnação complementar, e a DRJ julgou o lançamento procedente. Deixa eu ver o que mais. No cientificada do acórdão da DRJ, ela apresentou recurso. Novamente, ela alega aqui o descabimento da exigência, extinção, o mesmo argumento do processo passado, os mesmos argumentos do processo anterior. Também ele afronta o princípio administrativo da verdade material. Deixa eu ver o que mais. Extensão das decisões administrativas, que vou passar para o voto. O lançamento tributário então corresponde exclusivamente aos valores identificados pela autoridade fiscal, vinculados à prestação de serviço mediante cessão de mão de obra, sujeitos à retenção de 11% sobre a nota fiscal de fatura emitida também pela mesma empresa, para os sistemas serviços, no período de 13 de 2006 a 12 de 2006. Débora, deixa eu te explicar um pouquinho. A diferença do anterior... É só o período. Porque, enfim, é isso que eu estou vendo, é exatamente... É só o período, então a decisão vai ser a mesma. A gente nem precisa dedicar maiores considerações, a consideração do teu voto é exatamente aquela que você trouxe Isso. Só nesse, presidente, ele alega que da questão das decisões administrativas, e daí eu faço só um adendo ali que não vinculam e tudo mais, mas o resto é tudo igual, então é para a negativa de provimento. Perfeito. Senhores, todos mantêm o posicionamento relacionado, já manifestado aí no processo anterior, negando o provimento? Sim. Então, exatamente o mesmo, com mudança apenas de período? Sim. Mantém. Sim. Ok? Sim. Está faltando Guarita, presidente. Acho que ele caiu. Conselheiro Guarita. Vamos dar um minutinho aqui para ver se ele aparece de volta. Acho que está voltando. Voltou. Guarita conseguiu verificar o que a gente estava tratando aqui, que é a mesma situação do processo anterior julgado pela Débora, e ela caminha no mesmo sentido, naturalmente, do anterior, mantendo a coerência com o voto anterior, negando o provimento. Qual é o seu posicionamento? Caiu de novo. Caiu de novo. Ficou bonita essa DM, viu? Zerou.
Senhores, esse é o resultado do processo número, a maioria já está formada, vamos ver se o Guarita consegue entrar aí. O erro é só com minha transmissão, não sei também. Guarita, por favor, reduz a qualidade lá da tua imagem para ver se melhora o fluxo do teu processamento aí. Reduzir. Então pode agora abrir sua câmera que está fechada. Vixe. Conselheiro Guarita, eu estava dizendo que a conselheira Débora nos trouxe um segundo voto relacionado à retenção, com o mesmo conteúdo, mudando apenas o período de apuração, e ela caminhou pela negativa de provimento, e acho que até esse período você ainda acompanhou o relato da conselheira. E aí eu só preciso saber o seu funcionamento. Se o senhor diverge, o senhor acompanha a conselheira relatora. Eu acompanho o voto da relatora, sim. Eu acompanhei. Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de voto em negar provimento a recurso voluntário, processo número 55. Vamos agora ao processo... Qual que você 51. 51. Processo 51, mesmo contribuinte. Esse aqui é obrigação acessória, CFL 38, deixar de exibir documentos ou livros relacionados às contribuições. Deixa eu ver aqui. A DRJ manteve o lançamento, porque ela falou que constitui infração deixar de exibir os documentos e livros relacionados a todas as contribuições previstas ou elaborá-los sem atender às formalidades legais exigidas, CFL 38. Ele tomou ciência e reiterou em suas razões os argumentos apresentados na impugnação. Daí tem como preliminar do depósito recursal prévio, daí tem a súmula vinculante 21, que é inconstitucional, né? Ele alega decadência, em relação aqui ao lançamento consubstanciado no auto de infração 37.100.851, daí tem a súmula 148, né, que o descumprimento da obrigação acessória tem como base o artigo 173.1 do CTN. Esse aqui é multa fixa, né, então, mesmo que permaneça parte do lançamento, então, eu encaminho no sentido, deixa eu ver. Então, daí assim, as informações necessárias, deixa eu ver, porque ele fala, só um pouquinho aqui, deixa eu subir aqui um pouquinho. Então, conforme se infere do relatório apresentado, o contribuinte pleiteia o afastamento da multa por descumprimento da obrigação acessória com base nos seguintes argumentos: a ausência de motivação do auto de infração, a ausência de comprovação da alegada reincidência desse tipo de infração que promoveu a elevação da penalidade. Não merece prosperar o argumento da ausência de motivação do auto de infração, uma vez tratar-se de multa por descumprimento de obrigação acessória estipulada em lei. Logo, a motivação da lavratura da auto-infração foi o descumprimento por parte da empresa de obrigação legal. Eu cito os dispositivos legais que tratam sobre isso, e o motivo da autuação, então, ele se encontra no relatório fiscal da infração, que a autoridade fala por o motivo do lançamento. A prova de ser o contribuinte reincidente encontra-se na cópia da tela do sistema Sisqual, folha 113, e no despacho de folha 31, que eu transcrevo o teor. Como visto, as informações necessárias foram devidamente expostas ao contribuinte, bem como quanto à comprovação da alegada reincidência nesse tipo de infração que promoveu a elevação da penalidade. Disposto, eu voto por conhecer e acolher a preliminar arbitra e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário nos termos do voto em epígrafes. No caso, a preliminar era de decadência, né?
não, desculpa, é do depósito recursal. São duas preliminares, do depósito recursal prévio e da decadência. A decadência é uma parte, é isso, Débora? A decadência foi reconhecida uma parte, mas como é uma multa, aquela multa fixa, né, não é aquela com base nas competências, então, porque é deixar de escriturar, então, permanecendo uma infração só um período que não esteja decaído, então permanece a multa. Então, eu estou reconhecendo, no caso, a preliminar que é inconstitucional, o arrolamento prévio lá, súmula vinculante 21, e da decadência, deixa eu ver aqui, porque no lançamento principal a DRJ reconheceu parte da decadência, né, do período, mas consoante aqui a súmula 148, então, a decadência é contada a partir do 173. Hein, Débora? Deixa eu fazer uma consideração. Você não acha que, por exemplo, com relação ao depósito recursal, isso foi declarado inconstitucional e houve ato posterior da própria administração determinando a inaplicabilidade dessa exigência, não é isso? Sim. E o fato que comprova isso é que esse processo está sendo julgado hoje em segunda instância, sem depósito, né? Então, me parece que esse processo, né, a concatenação de fatos aí que foram ocorrendo após quando foi instaurada essa exigência, elas acabam demonstrando a perda do objeto desse pleito. Ele está pedindo para o julgamento ser avaliado mesmo sem um depósito. E me parece que dá para considerar que não tem objeto nisso, porque todo mundo já reconheceu esse direito e o que evidencia, inclusive, isso é o próprio julgamento em segunda instância. Com relação a preliminar de tempestividade, a preliminar de decadência, seria um caso de não acolher a preliminar, porque o lançamento é um só. Sim. Que é um fato só. Ele teria que, para você acolher, teria que acolher para tudo. E aí você já teria que todo o período lançado em que se exigia a informação que ele deixou de prestar, teria que estar num período decadente, entendeu? Então, assim, me parece que aí seria não acolher a decadência, seria entender sem objeto, seria a perda do objeto dessa questão do depósito recursal. Vocês concordam comigo aí, se alguém quiser fazer alguma consideração? Não, eu entendo também assim, né, que essa questão realmente poderia ficar um pouco confusa lá embaixo a conclusão, e de fato a decadência do principal não se confunde com essa, então não tem que conhecer a decadência aqui, e essas questões como o presidente falou, né, do depósito recursal, muitas vezes a gente nem, às vezes eu cito, às vezes não, mas é porque realmente é uma condição para subir, né, já que subiu, acho que não merece também a gente colocar na conclusão, não. Acho que é válido colocar essa preliminar aqui, porque foi uma coisa que ele falou, né, eu acho que pode até colocar preliminar, normal, só dizer assim, olha, esse assunto aqui não tem mais objeto, porque o que comprova isso é a submissão da demanda ao colegiado de segunda instância sem que tenha sido feito. Isso decorre dessa declaração de constitucionalidade do ato posterior da própria administração. Me parece que foi, depois houve a revogação, né, dessa previsão normativa anterior. Você concorda, Débora? Concordo. Senhores, então ficaria negativa de provimento, é isso, Débora? Sim. Senhores, alguém quer fazer mais alguma consideração? Daniel, como vota? Eu acompanho o relator, presidente. Acompanho também, presidente. Acompanho também. Francisco, Douglas. Acompanho também, presidente. Flávio. Também acompanho a relatora. Marcelo. Acompanho a relatora.
Ok, processo 51, acordo de membro colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Vai para o 53? Pode ser. Então vamos a ele. É a mesma coisa lá do depósito para regulamento prévio, a súmula vinculante 21, CFL 35. Deixa eu ver aqui. Multa por descumprimento da obrigação acessória, CFL 35. Deixar o contribuinte usuário de sistemas de processamento eletrônico de dados e prestar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da Previdência Social na forma estabelecida pela legislação vigente, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização. A DRJ... Deixa eu ver, a DRJ julgou o lançamento procedente. O contribuinte reiterou em suas razões os argumentos apresentados na impugnação, que ele fala que não há justificação fática em ensejar a lavratura do auto de infração, pois ainda que as informações tivessem sido prestadas em formato ligeiramente distinto daquele esperado pela fiscalização, as referidas informações foram efetivamente utilizadas nos lançamentos de supostas diferenças apontadas nas demais autuações fiscais que acompanham a presente. Não existe nos autos qualquer tipo de documentação que defina e ou comprove a alegada reincidência. Aqui a questão lá eu transcrevo, tá. Ele pleiteia o afastamento da multa por descumprimento de obrigação acessória, também ausência de motivação, mesmo motivos do outro lançamento anterior, do processo anterior, e ausência de comprovação da alegada reincidência. Aí eu descrevo que a legislação, o auto tem aqui a descrição do que está sendo lançado, e a questão da reincidência também tem, e é igual ao processo 51 da outra multa. Daí eu também vou mudar aqui a questão da preliminar, que eu estou reconhecendo do depósito, então é negar provimento ao recurso voluntário, por perda do objeto por causa do depósito de recursão. Ok, senhor. Considerações? Não, presidente. Daniel, como vota? Acompanha, presidente, a relatora. Também acompanha a relatora, presidente. Também acompanha a relatora. Acompanha a relatora, presidente. Também acompanha a relatora. Desculpa. Com a relatora. Com a relatora. Obrigado, senhores. Então, esse processo eu também acompanho a relatora. Então, acordo de membros colegiado por unanimidade de voto em negar provimento ao recurso voluntário. Não adianta se estabelecer uma obrigatoriedade qualquer, que na verdade, né, estabelecem-se parâmetros exatamente para, de alguma maneira, facilitar uniformizar, né, o idioma, vamos botar entre aspas o idioma que a gente está conversando, a fiscalização requerer um documento e já trazer isso no formato previsto, inclusive nas portarias que os próprios memoriais apontam, e aí o contribuinte não faz e aí fala, mas não trouxe prejuízo. O próprio fornecimento da informação fora do padrão, ele já importa no prejuízo, porque se você tem um padrão estabelecido e você cria uma ferramenta qualquer, por exemplo, para trabalhar aquilo naquele padrão, e se você recebe a informação fora do padrão, você não tem como trabalhar do jeito que deveria, vai ter que trabalhar manualmente, vai ter que se virar, vai a fiscalização se vira. Mas eu acho que realmente justifica aí a imputação da penalidade. 53, então, já foi o que acabamos agora de julgar, negando o provimento ao recurso voluntário por unanimidade. Vamos ao processo 54, e me parece que o último do mesmo contribuinte. 55, não?
54 já foi, eu acho, não? Não, 55 nós fizemos já, né? Foi o segundo que a gente Sim, fez. foi o Ah, segundo. tá certo. Eu li errado aqui, tá certo. 55 tratava daquele segundo período da retenção de ônibus de Da retenção, isso. Conselheira, por favor, fique à vontade. Esse caso é que a gente jogou hoje de manhã, que deu, é o seguinte, o contribuinte, ele, deixa eu só pegar um pouquinho, é o CFL 91, a empresa, apresentar à empresa documento que se refere e tal, em desconformidade com o manual de orientação. Deixa eu ver. Aqui, o contribuinte declarou erroneamente valor de alíquota SAT de 3% e não 2%, como deveria, de acordo com o seu Código de Atividade CNAE. Portanto, a presente autuação carece de motivação, que é requisito essencial dos atos de administração pública. Ele alega que ele recolheu a maior, o SAT, então, além de ele ter recolhido mais, ele ainda está sendo penalizado pela multa, por não ter prestado informações corretas à Receita Previdenciária. Eu estou mantendo o lançamento porque hoje a discussão dos processos de manhã foi que não teve prejuízo, ele recolheu a mais, mas existe, eu entendo assim, eu fiquei também bastante em dúvida quando fiquei pensando, quando estava analisando esse processo, que realmente ele foi prejudicado, mas se ele foi prejudicado, que ele recolheu a mais, ele tem o meio de ter solicitado a devolução dessas importâncias que ele pagou a mais. Se existe uma legislação que fala sobre a regularidade da apresentação de prestação de informações à Previdência, ele descumpriu. Então, eu estou mantendo em função disso, que eu estou negando o provimento, porque, na realidade, ele apresentou um documento em desconformidade com a realidade. Mesmo que ele tenha recolhido a maior, o valor lá do SAT, que seria de 2%, ele recolheu 3%, então, eu estou negando o provimento. Senhores, me parece que é uma questão que a gente já tratou mais cedo no processo do conselheiro Rodrigo, em que o contribuinte acaba declarando um pouco mais, e eu entendi que eu não tinha amparo para afastar a exigência, mas mesmo assim o conselheiro Rodrigo votou por entender que não caberia a imputação da penalidade. Não é isso, Rodrigo? Exatamente, presidente. Eu acho que o caso também se assemelha muito, né, com aquele que eu fui relator e na sessão de manhã, que vai mais ou menos na linha do que eu escrevi lá, né, no voto, que a penalidade já foi ele ter recolhido errado. Imagine ele pagar uma multa por ter recolhido a mais. Assim, eu não vejo, por isso que eu afastei a multa. Eu acho que existem outros casos que podem causar prejuízo, mesmo não envolvendo valores a recolher. Mas, nesse caso, não seria o de aplicação da multa. Ok, senhores. Considerações a mais? Naquele processo ficamos eu, Débora e Marcelo vencido, não foi isso? Acho que sim. Foi isso. Fazer alguma consideração? Pois não, Dassávio. Tá, porque realmente esse ponto aí eu não estou confortável, certo? Como vocês bem notaram naquele processo anterior, né, eu fiquei meio que para lá e para cá, mas, assim, essa linha argumentativa de que por estar pagando a mais já está sendo penalizado, eu estava pensando isso, né? No momento que vocês estavam discutindo aqui, e aí o que é que me veio na mente? Essa linha argumentativa de dizer que o fato do contribuinte ter pago a mais já é uma espécie de penalidade. Se nós formos analisar pelo lado mais técnico da coisa, não é cabida, né? Porque a tributação, ela não se confunde com sanção por atos ilícitos, né? Isso aí é a própria definição de tributo constante do artigo 3º, né? Concorda?
Assim, o fato, e aí também tem essa outra argumentação, que eu também estava pensando, que a Débora bem suscitou, a respeito dos meios, né, que o contribuinte tem para reaver aquilo que ele pagou a maior, né. Tem essas duas perspectivas, tá? E tem uma terceira, que é o quê? Aqui a gente não está falando de cobrança de principal, é obrigação acessória, né? E a obrigação acessória, algumas das vezes, não segue a principal, né? Então, o fato de ter deixado de lança, qual que é aí o CFL, desculpa? 91. É o que, o 91? Elaborar guias de recolhimento de fundo de GFIP em desacordo com o respectivo manual de orientação. O fato de ter lançado em desacordo, né, o Gilrato foi lançado a alíquota de grau de risco grave, não é isso? É médio, isso. Exato, é complicado. Até estou fazendo essas considerações, Rodrigo, se a gente tiver a oportunidade também de até, né, amadurecer mais a ideia, cara, mas é um pouco complicado de se sustentar essa questão o contribuinte pagou a mais, ele já foi penalizado, justamente porque essa questão aqui, ela é tributária, né? O cara deveria fazer por se tratar de uma obrigação acessória, e por se tratar de uma obrigação acessória, aliás, ele recolheu a maior aqui, e ele estava cumprindo uma obrigação principal. E ele não estava cumprindo por nenhuma sanção, ele estava cumprindo porque a lei exige que ele cumpra, certo? Não, mas a minha fundamentação não é que ele já foi punido por recolher maior. Isso aí é só um argumento que eu é isso que eu entendi. Eu acho que assim, eu não vejo como ele recolher a maior seja um fato que seja uma punição. Eu acho que talvez eu não tenha colocado direito. Eu não vejo como o fato de ele ter recolhido a maior seja um fato, um ato que seja uma punição, uma penalidade. Tá. É isso que eu quis dizer. Não é que ele já foi punido por recolher a maior. Até porque se ele recolheu a maior, se ele for pedir de volta, for ser menor do que essa multa. Mas aí... E aí, ele errou, ele não vai pedir de volta porque é menor do que a multa. Não, mas aí o ponto aqui a gente está discutindo a obrigação acessória, né? E aí qual é o tipo da obrigação acessória? É só fazer a GFIP não feita com base no manual de orientação. Eu posso fazer uma colocação aqui, olha, no relatório da DRJ, ela até coloca o seguinte: as diversas alterações previstas nas leis relacionadas à GFIP têm como finalidade garantir a veracidade das informações constantes do referido documento, as quais comporão a base de dados do INSS para fins de cálculos e concessão dos benefícios previdenciários. Então, ao informar erroneamente lá, isso aí vai ter reflexo lá no pagamento dos benefícios. Então, se ela está obrigada a apresentar a informação, porque isso aqui vai alimentar um outro sistema, eu entendo que ela descumpriu, mesmo que tenha recolhido a mais o tributo, a contribuição, ela cometeu ela está enquadrada nesse descumprimento de uma obrigação acessória que informou erroneamente. Faz sentido, Débora, o que você está colocando. Realmente possa ser que isso cause uma distorção do sistema, né, alguma coisa assim, de fato. Mas assim, eu não sei se eu evoluí, né? Talvez eu precise dar uma estudada para ver como é que vai haver o retorno desses valores, para ver se esse pagamento a maior pode estar beneficiando indiretamente os empregados da empresa. Enfim, uma coisa assim macro, para ver como é que é o sistema na ponta do retorno. Mas acho que é mais a parte da consequência, né? Só se for, porque assim, eu não vislumbro como ela, recolhendo a maior, possa ter causado uma desconformidade aí no sistema, né? Mas é porque se a gente for pegar a rigor qual é o tipo, é o que errou, ponto.
E aí, realmente, nesse ponto, aí o presidente tem razão, que se errou para mais ou errou para menos. O errou tá no meio termo, né? Tá nesse sentido aí. O erro já é erro ou para mais ou para menos. Não deixa de ser erro por ser para mais, ou não deixa de ser erro ou só é errado por ser para menos, né? Então, se você for pegar o tipo, é isso, né? A razão que a Débora trouxe foi exatamente o que eu comentei mais cedo. Eu dei até um exemplo de se eu passar 30 anos pagando errado, e aí dando informação errada, mesmo que maior, mesmo que eu não pague aquilo ali, aí o contribuinte vai lá, se beneficia de qualquer coisa que seja. Ou se aposenta, ou tem só um benefício diferente, eu não sei exatamente, entendeu? Então, isso é um benefício, por exemplo, do auxílio-saúde, com base numa informação que está errada. Então, foi exatamente isso que eu levantei lá no julgamento da parte da manhã. Mas, enfim, eu acho, presidente, que faria mais sentido, assim, essa legislação previdenciária quando estava junto à concessão dos benefícios, né, que tem tudo a ver a parte da fiscalização com a concessão. Agora, como houve essa separação, talvez não faça tanto sentido para a gente, mas eu acho que nesse momento, eu acho que tem tudo a ver. Houve um descumprimento, ela não informou adequadamente, então cumpriu lá, está lá no tipo, ela não apresentou corretamente, então está passível de receber a penalidade, né? Como bem lembrado pelo Sábio, não tem erro para mais ou erro para menos. Exatamente. Erro. Mas, enfim, vamos lá. Vamos ao voto. Daniel, como você vota? Eu mantenho a coerência lá com aquele da manhã, né? Mesmo posicionamento. Eu também, presidente. Eu estou na divergência. Ok. Próximo, Garita. Apesar de eu ter visto que ele tem que analisar direito, eu tenho que pensar direitinho, mas eu termino mantendo a divergência ainda, mas estou pensando sobre isso depois. Ok. Próximo, Douglas. Eu voto com a divergência também, presidente. Perfeito. Sávio? Presidente, eu confesso que eu tenho que amadurecer mais, estudar mais essa situação aí, até porque, ainda que a gente já tenha julgado muitos casos de contribuição, me parece que seja a primeira situação que eu estou me debruçando, mas para manter a coerência, né, eu votei tendo por base a outra premissa lá, que a gente tinha elencado. Então, para manter a coerência, pelo menos por agora, eu vou com a divergência também. Então, eu acompanho a relatora, então acordo aos membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento a recurso voluntário, vencidos os conselheiros Débora, relatora, Marcelo da Silva Risso, Marcelo Milton da Silva Risso e Carlos Alberto, que negaram provimento. Ok, senhores? Ok. Voto vencedor comigo, presidente? Com você, Rodrigo? Pode ser. Consignado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Rodrigo Monteiro de Loureiro Amorim. É isso. Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim. Designado para redigir o voto vencedor. Então, vamos para o processo agora, o próximo processo de relatoria do conselheiro Douglas. Douglas, por favor, fique à vontade. Daniel, o seu será o próximo, Itaú Holding. Então, agora o processo 56, relatoria Douglas.
Presidente, 2 minutinhos. Pequeno intervalo. Vamos interromper. Camila, por favor, vamos parar a gravação e retornar em 2 minutos. Ok, Camila, por favor? Ok, gravação interrompida.